Casais da Bíblia. Esse é o tema das lives que eu estou fazendo agora. E hoje nós vamos abordar um casal muito legal, que é José e Maria, e eu tenho um convidado muito especial para estar aqui comigo, o pastor Silvio, pastor aqui da minha igreja, Igreja Evangélica Ramá, vai estar aqui comigo, falando desse casal tão maravilhoso, um casal com tantas situações difíceis, com tantos desafios pela frente. E hoje nós vamos estar falando disso, desse assunto. Eu espero que você goste. Bom dia, minha amiga querida que acabou de entrar aí, a Vilma. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações nesta manhã. Você já se colocou aí no lugar de José e Maria? Já se colocou no lugar deles e pensou no desafio que foi, para esse casal, para esse casamento? Bom dia, Kelinha, paz do Senhor. Você já pensou no desafio que foi para esse casal viver a vida que Deus tinha para eles, cuidar do Filho de Deus, Foram muitos desafios, Nós vamos falar desse assunto aí, nesse caminho aí, nessa live, e eu tenho certeza que vai ser super edificante para você, para mim, para todos nós. E eu quero estar apresentando esse tempo, apresentando essa live, enquanto o meu convidado não entra aí, eu quero estar orando a Deus e apresentando esse tempo ao Senhor. Bom dia, meu irmão, paz do Senhor. Bom dia, Tiago, paz do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma manhã, por mais uma oportunidade de estar aqui na tua presença. Nós sabemos, Senhor, que todos os casais da Bíblia são modelos de casamento, modelos de vida que o Senhor está nos mostrando, e com certeza o Senhor quer nos ensinar algo através desses casais. Por isso, Senhor, nessa manhã nós nos colocamos diante de Ti com os nossos corações rendidos, Senhor, para receber, para aprender com o Senhor nessa manhã. Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, que o Senhor esteja direcionando essa live, que o Senhor esteja nos dirigindo nos assuntos que devem ser abordados. Pai, muitas vezes nós pensamos que o personagem da Bíblia, ele está muito distante de nós, Senhor, e que a história dele não tem nada a ver conosco. Mas, Senhor, quando nós pensamos em José e Maria, e nós vemos, Senhor, como eles precisaram tomar decisões, Senhor, recém-casados, Pai, precisaram tomar decisões tão difíceis, Senhor. Tudo foi mudado na vida deles por causa da missão que o Senhor deu a eles, por causa do propósito que o Senhor tinha na vida de Jesus, Pai. E o Senhor precisou desse casal. Não é diferente nos nossos dias. O Senhor tem uma missão para nós como casal. O Senhor tem propósitos a tratar conosco, lugares que nós devemos chegar como casal, como família, que precisam ser conquistados, que precisam ser alcançados. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor fale conosco dentro da nossa realidade. O Senhor é aquele que conhece todas as coisas e sabe do que nós precisamos, sabe do que nós temos vivido, sabe como nós temos, Senhor Deus, experimentado as realidades da vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra traga luz, revelação, que a Tua palavra traga vida e direção para os nossos caminhos, Senhor. Fala conosco, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor Jesus, tenha plena liberdade para agir, Senhor, agir e se mover, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Fala conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, onde quer que essa live for, que o Teu nome seja exaltado e engrandecido. Que o Senhor fale com as pessoas, Pai, indiferente do tempo. De repente a pessoa vai assistir essa live daqui a um ano, Jesus querido. Que o Senhor se revele ao coração dela. Que o Senhor fale ao coração dela poderosamente, Pai. Vem agindo, vem intervindo, Senhor, poderosamente nos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tô esperando aí meu convidado. Oh, meu Deus. Que ele me encontre aí no Instagram. Bom dia, gente. Paz do Senhor Jesus. Eu tô aí nessa série, Casais da Bíblia. Eu já tô há algum tempo aí
falando de casamento por causa do meu livro, né? Kátia, em nome de Jesus, manda o link da live lá no grupo da igreja, que o pastor Silvio não me achou aqui ainda no Instagram, e por isso ele ainda não entrou. Então, por favor, me ajuda aí, manda o link aí da live para ele lá no grupo. Gente, eu tô falando de casamento porque Deus me deu essa graça, né, de escrever um livro que chama Entre o Altar e a Promessa. Esse livro tem falado de casamento, tem falado de noivado, tem falado dos territórios que nós, como casais, precisamos alcançar, de promessas que Deus já nos fez. Esse livro é baseado no livro de Josué. Você que está aqui comigo na live, envia a live para outras pessoas aí no aviãozinho, envia aí para os seus amigos, para suas amigas, para os seus parentes. A live vai ficar no direct da pessoa, quando ela puder, ela assiste. De repente ela não pode entrar agora, mas ela pode entrar depois, né? E aí, o que vai acontecer? A live tá lá, ela assiste quando quiser, né? Então, o meu livro fala disso, fala desses territórios que nós, como casal, precisamos e devemos alcançar, porque eles estão baseados nas promessas de Deus. Deus fez uma promessa para Israel. E quando chegou no tempo certo, o Senhor falou para Josué, levanta e leva o povo a conquistar essa terra agora. Né? Chegou a hora. E eu entendo como, que a partir do momento que você toma posse dos territórios que eu te dei, vai, confia, né? Entra lá e confia, e conquista tudo que Deus tem para você. Então, em nome de Jesus, né? Toma posse aí dessa palavra, né? Toma posse aí, né? Dessa oportunidade que Deus está dando, né? E também entendo, gente, que Deus está nos dando uma janela de oportunidade. Kátia, envia para ele, direto para ele, porque ele não está no grupo de mulheres, ele não vai conseguir ver. Deus está abrindo uma janela de oportunidade para nós como casal. Né? Eu entendo que a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, quando ela é profética, ela vai cumprir um alvo, ela vai alcançar pessoas, ela vai transformar e mudar situações. Então, se Deus, né, não somente eu, mas tantos outros pastores, tantos outros líderes têm se levantado, né, para fazer essa obra, para ajudar, né, casais e famílias, é porque Deus está fazendo algo novo, Deus está com esse propósito, né? Com esse alvo de alcançar essas vidas. Então, em nome de Jesus, entra por essa janela de oportunidade, recebe os ensinamentos, aprende o que Deus está, né, falando, o que Deus está enviando, né? Então, o que Deus está fazendo, recebe, porque é uma oportunidade que Deus está te dando. Amém? Em nome de Jesus. Vai nessa pegada aí que Deus tem bênção, Deus tem libertação, Deus tem cura, restauração. Eu tô aí esperando o pastor Silvio, gente. Rafa, me ajuda, teu pai não tá conseguindo entrar na live. Ajuda ele aí, em nome de Jesus. A Kátia tá mandando aí o link da live para ele, né? Eu não sei o que aconteceu, ele não estava me achando, não sei o que tá acontecendo aí. Mas é isso aí. Depois que eu comecei a falar do livro, falei um tempão do livro, né? Falei do livro, falei de alguns capítulos, tá tudo salvo aí no meu perfil, tá tudo salvo lá no YouTube também, no meu canal chamado Chave Mestra. Deus colocou no meu coração, que era um sonho, né? De estar falando dos casais da Bíblia. Então eu falei semana passada, né? De Adão e Eva. Para mim foi muito revelador, assim, né? Deus trouxe muitas coisas novas, né, para mim, para o meu coração também. Ainda estou meditando, né, nessa live, pensando, né, no que foi derramado ali acerca desse assunto. E hoje nós vamos falar aí de José e Maria, né, esse casal com uma história tão desafiadora, né, uma história tão profunda. E eu fico, foi um desafio atrás do outro, né, foi um desafio pessoal, individual, mas foi um desafio como casal, né? Então, eu creio que Deus, assim, também... Bom dia, Lidiane, paz do Senhor. Eu creio que Deus tem muitas coisas, né, para falar conosco através desses modelos dos casais da Bíblia que o Senhor deixou para nós, né? E em nome de Jesus, eu tô aí desafiada com vários casais aí, né, para estar trazendo aqui para vocês. Enquanto o pastor Silvio não entra...
Bom dia, Mi, paz do Senhor. Eu vou estar lendo aqui o texto em Mateus, tá bom? Fazendo uma introdução aqui, até que ele entre, tá bom? Mateus capítulo 1, né? Que vai contar aí toda a história do nascimento de Jesus. Eu acredito que é o capítulo que mais fala, né? Da família de Jesus, que fala de José e Maria, né? José teve um papel fundamental na vida de Jesus, né? Eu acho tão interessante. Deus poderia ter feito Jesus vir à Terra de tantas outras formas, mas Deus quis escolher uma forma tão, tão natural, tão comum para nós. Jesus se identificando comigo e com você, nasceu de uma mulher, né? Teve uma geração divina. Bom dia, pastor, aleluia! Teve uma geração divina, porém nasceu de um modo muito, muito comum, muito simples para nós, né? O pastor já me enviou um convite. Carmen, paz do Senhor, bom dia, Elcio, paz do Senhor. Gente, envia aí a live, né, para seus amigos, para suas amigas, né? Isso, aleluia! Né, pastora? Oh, meu Deus do céu, hoje foi tudo corrido, viu, pastora? Tudo corrido, tudo Nossa, rápido. pastor, que desafio. Também o senhor vai falar de um casal que viveu tantos desafios, teve que viver aí. Oh, Jesus, tem misericórdia. Mas, amém. Peço perdão aí para a pastora e para os irmãos, né? Imagina. Por essa correria hoje, né? Não tem que pedir perdão de nada, pastor. É ao vivo, né? A gente aqui com os técnicos nos ajudando, falando no nosso ouvido o que a gente tem que ouvir. É tudo ao vivo. Meu Deus do céu. Mas eu consegui. Né? Estamos aí, né, pastora? Pela graça. Glória a Deus. Glória a Deus que deu certo, né? E o pastor está aqui comigo. Pastor, fique à vontade, tá bom? Esse tempo é seu aí. O senhor está me vendo? Tô. Ai, glória a Deus também, Tô olha. hoje. Hoje a internet tá boa, né? Tá, hoje a internet tá boa. Pastor, fique à vontade. De vez em quando eu vou querer te interromper, mas Claro, deve. tá bom? Fique à vontade, tá? Então, pastora, dentro do desafio, né? Que é um desafio ministrar casais, né? Que está dentro, inclusive, do livro da pastora, né? É o grande desafio trabalhar com cada casal é uma situação, né? Diferente. E eu senti de falar sobre justamente, acho que a pastora estava comentando, né? Sobre José e sobre Maria, né? Falar um pouquinho sobre eles, né? Sobre esse casal. E o que a gente pode aprender e tirar de proveito aí na vida deles dois, né? A gente vê que, primeiro, o relacionamento deles dois, né, José e Maria, começa aí com um noivado, né? A gente sabe com essa história, né? E esse noivado era, na tradição judaica, ele tinha um vínculo diferente do noivado que a gente está acostumado, né? Ele tinha um significado muito maior e mais profundo, né? Era um acordo feito com o pai da noiva, né? Era algo, os pais da noiva, né? Era algo diferente. E aí existia esse acordo, né? De Maria e de José para estarem se casando. Eles estavam noivos, né? E conforme a gente vê no relato de Mateus, falar um pouquinho só rapidinho, né, com relação a José, quem é a pessoa de José, né? E conforme Mateus capítulo 1, 19, ele cita ali que diz assim, olha, como José, seu esposo, era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ele fala sobre o José, né? Que eu quero frisar aqui por enquanto, fala sobre José ser um homem justo. Então a Bíblia fala que ele era um homem justo, né? Um homem reto, né? A retidão dele, de José, é citada por Mateus. Maria também, que é a outra parte, né? Maria, por outro lado aqui, ela é apresentada no livro de Lucas como uma jovem virgem, né? Que vivia em Nazaré, né? E que ela encontra, então, o favor de Deus. Então, a gente tem aqui esse casal, né? José é um homem justo, um homem que ele cumpria a lei ali, né? Um homem reto, né? Na sua postura. E, por outro lado, Maria,
uma mulher virgem, né, que vivia em Nazaré, e que é, é, foi do agrado de Deus chamá-la, né, colocar sobre a vida dela aí essa grande responsabilidade, né, que era trazer ao mundo Jesus. E a Bíblia fala, a gente já conhece, né, que no sexto mês, né, lá em Lucas relata isso, que é, né, ela recebe então a visita, né, do anjo, né, e o anjo trata com ela, né, fala com ela sobre aquilo que iria acontecer. Veja bem, eles estão noivos, não haviam se casado ainda, não havia a junção deles dois, né? E então a Bíblia fala que logo no capítulo 1 de Lucas, ele descreve essa situação que de repente acontece na vida deles. A vida estava tocando como a vida de, né, todos os noivos aí preparando, casar, né, vão se casar, tudo mais, né? Quando então acontece ali no capítulo 1 de Lucas, ele relata aquilo, que é a anunciação, né, que a gente conhece também. Eu vou ler rapidinho, diz ali, né, ora, no sexto mês, né, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, né, a uma virgem desposada com um varão cujo nome José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, né, e entrando o anjo onde ela estava, de salve agraciado, o Senhor é contigo. Então, é uma pessoa especial, né? A gente não despreza a Maria de forma alguma, uma mulher honrada, né? Deus honrou essa moça, né? Pela vida dela, por quem ela era, né? E o anjo, então, dá a ela uma mensagem. Fica imaginando nós que estamos, a pastora que tem uma filha que tá para casar, né? A minha já casou, mas você imagina, o anjo chega para ela e fala, olha, que eu vou ler agora no verso 30. Ele diz assim, olha, continuando aqui, o anjo diz para ela, não tenha medo, Maria, pois você achou graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Irmãos, a gente já começa por aí, né? Meu, como é isso? Grávida, mas eu não casei ainda, eu não me juntei com meu marido, aí como é isso, né? Mas Maria, a Bíblia diz que Maria diz, né? Eis a escrava ou a serva do Senhor, né? Que seja feito a mim segundo a tua palavra. E o anjo, então, partiu. O anjo sai. Um ponto que eu já quero começar aqui, rapidinho, mas só chama a atenção, né? A resposta de Maria é uma resposta de humildade e de obediência, né? Olha, a serva do Senhor está aqui e faça-se o que ela quiser. Né? Quer dizer, eu quero já destacar, porque eu vou falar um pouquinho sobre essa questão que é importante do casamento. A gente destaca aqui a fé de Maria, né? A disposição que Maria tinha de abraçar aquilo que Deus tinha, a vontade de Deus, apesar daquilo tudo que ia gerar, sem dúvida nenhuma, essa situação. Mas ela aceita. Imagina, irmãos, ela chega para José e fala, José, tem uma coisa para te falar. Eu estou grávida. Você pode imaginar a luta, a dificuldade, o problema que eles enfrentariam, que ela enfrentaria? Como ele vai reagir? O que ele vai falar? Né? Qual vai ser a reação de José? Então, eu quero estar frisando, para a gente ir fechando, né, assim, a ideia. Maria recebe esse anúncio, ela recebe isso, mas Maria temia a Deus. A gente vai vendo a importância de se conhecer a Deus e trazer Deus para dentro da nossa vida, para a vida pessoal mesmo, antes de um casamento e pós-casamento. A importância de Deus na vida de uma família. Veja bem, ela recebe a notícia, claro que ela deve ter pensado em tudo que poderia vir, mas ela entende que Deus estava requerendo alguma coisa dela, e ela é humilde em aceitar aquilo. Mas imagina a situação, queira ou não, o fato de nós sermos de Deus não nos livra de situações difíceis, de lutas, de dificuldades, né?
ela tinha que passar isso para frente. Ela leva para José, né, a, a, o quadro dela. O que ela está agora está acontecendo com ela. Né? E a gente vê no relato de Mateus aqui, né? José também ele tem a reação de José que é interessante, né? É, José, olha a posição desse homem. Ele não quer desonrá-la, né? E, publicamente. Ela poderia ser apedrejada, o fim dela poderia ser triste, mas ele, a intenção dele, ele quer honrar, ele não quer que ela passe por isso. Então ele pensa de uma forma que não se espalhasse, ele se separar, não levar avante o seu casamento e tocar a sua vida. Né? Então a gente vê novamente, ressalta aqui o caráter de José, a posição de José com relação a ela. Né? Diz aí que então José, né, diz assim, olha, José, filho de Davi, o que acontece antes disso? José, tem a dúvida dele, ele fica com esse receio, mas, olha, voltando a falar, assim como Maria, temia a Deus, e obedeceu à vontade de Deus, ela foi submissa. A gente vê em José também a diferença, quando o casal, queridos, eles temem a Deus, eles têm a mesma visão, o mesmo propósito. O que acontece? O anjo, assim como fala com Maria, o anjo vai falar com José. Entende? Porque era um servo de Deus, era um homem de Deus. A Bíblia diz que, então, né, só leu o pedacinho, diz assim, que José, né, o anjo falando com ele, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o menino que nela foi gerado é do Espírito Santo, né? Ela dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, José desperta do seu sono, a Bíblia diz, e ele vai fazer aquilo que foi ordenado. Tá? Então, veja bem, queridos, que situação difícil para os dois. Né? Iriam se casar, né? Não eram ainda casados, estão no noivado, e já se deparam com uma batalha dessas, já no noivado. É interessante, pastor, agora eu estava lendo o texto e eu nem havia pensado no caso, né? Mas estamos falando justamente de um casal e de algo que estamos para celebrar o Natal, né? O nascimento de Jesus e tudo mais. É interessante. Eu não pensava nisso, não tinha pensado, pensei agora. Mas veja bem, ó, vamos voltar aqui. Eles ainda não casaram, ainda não estão casados, né? São noivos, mas já estão diante de uma batalha grande. Quantos casais já começam a ter problemas e conflitos desde o noivado? A coisa já começa no noivado. É isso que eu quero ir frisando. E em situações do dia a dia, do noivado, no relacionamento, né? Às vezes, até mesmo já para casar, na escolha das coisas, nos preparativos, né? Precisa de uma casa para morar, alugar, montar, fazer a festa, não faz. Toda essa situação já cria conflito, muitas vezes, e conflito esses que acabam indo para o casamento. Eles não são casados ainda, né? Eles ainda não são casados, são noivos. Mas já estão se deparam com uma situação dificílima de lidar, não é verdade? Quer dizer, queridos, quantos casais, quando casam-se, já não há respeito um pelo outro, não há respeito pelas opiniões, pelos gostos de um e de outro. Quer dizer, já no noivado, às vezes existe agressão. No noivado, né, Verdade. pastora? A pastora lida com aconselhamento, agressão, violência, agressão, ofensa aos familiares de um e outro, do outro. Quer dizer, o conflito se estende muitas vezes, e não só, mas muitas vezes a coisa se agrava ainda mais quando ambos ou um dos dois não conhecem, não temem a Deus. Então, o rumo que a coisa toma, ela descamba, né?
e ela descamba. Mas, infelizmente, também casais que estão dentro da igreja, que deveriam ter essa sensibilidade que teve Maria, que teve José, né? Diante de uma situação difícil, eles se dispuseram a lutar, a lutar aquela batalha. Vamos resolver isso, vamos em frente. Entende? Porque veja bem, queridos, José, ele ouviu de Maria aquilo, imagina o coração dele como ficou, mas por temer, pelo temor a Deus, pelo temor ao Senhor, né? Ele recebe a visita do anjo que trata com ele também. Então a gente vê, já vai vendo a diferença quando o casal serve a Deus. A importância, já no princípio, eles aplicarem princípios de Deus na vida deles. Né? Diferente, volto a falar, a gente, como pastores, a gente lida, vê tantas situações no namoro a coisa já vai toda complicada, no namoro, namoros tumultuados, namoros que você Dependendo, olha. Hã? Oi, dependendo pastor. do tipo de ouro, né, pastor? A gente já sabe que não vai dar certo. Eu ia citar isso. Infelizmente, não é que a gente está adivinhando, não. A gente vê os sinais, né? Quando há desrespeito, desonra, né? Tem alguns sinais, né, pastor, que a gente já consegue observar, né? São evidências, né, pastora? Evidências. Pastor, sabe uma coisa que o senhor estava falando e veio à minha mente aqui, né? Você vê, eles estavam noivos e um desafio tremendo foi colocado diante deles. O cuidado de Deus de confirmar com os dois o chamado para essa missão de cuidar do Messias, né? E às vezes nós, como casais, esquecemos o seguinte, né? Quando Deus tem algo na nossa vida, Ele não vai tratar só com um. Porque como que Exatamente. Maria lidaria com esse desafio sozinha? Impossível. Como que ela faria? Depois a gente conhece até o final da história, né, pastora? A gente já sabe tudo. Ela não sabia. Ela estava Exato. recebendo a notícia do anjo de que ela seria a mãe, ele seria gerado nela o Messias, o Filho de Deus. Mas ela não sabia os detalhes da história que nós já sabemos, porque está escrito. Mas pensa se a Maria achasse assim, não, eu dou conta disso sozinha. Essa missão é só minha. E Não falo casamento para não é missão ninguém. de um, é a missão dos dois. Exatamente. Unidade, né, pastor? Alinhamento, Exatamente. né? Exatamente. E eu acho engraçado que Deus é tão misericordioso. Eu entendo, pastor, que muitas vezes nós, como casal, nós erramos porque não entendemos isso, não buscamos isso de Deus. Que Deus trate com o outro, porque o papel de José era importantíssimo. O papel do homem na família, na casa, é importantíssimo. Só que a Maria, Sim. ela comunicou ele fez os planos aqui na mente, mas Deus interviu, trazendo luz e mostrando para ele: olha, é de Deus isso daí. Sou eu mesmo que estou fazendo isso. Interessante, pastor, aqui, inclusive, e até mesmo a reação dele, já vê que é de alguém que teme a Deus, porque ele poderia fazer um escândalo, ele poderia ir nos pais dela e falar o que é isso, né? E pela lei, ela seria apedrejada, ela seria, né? Mas olha a atitude quando eles temem a Deus. E primeiro ele teve assim, um cuidado com ela, de não escandalizá-la, né? De não humilhá-la. Ele se preocupou com a vida dela, porque ela seria morta. Pastor, é interessante, né? Tem a coisa espiritual, que foi o anjo vir e dar a notícia para Maria, depois ele, o mesmo anjo, aparece para José, mas tem a coisa humana, que é o Exato. caráter dele, que foi fundamental, né, pastor? Foi Você vê, fundamental. sim, ó, pastor, você vê que hoje é comum ouvir o marido ou o noivo matando a noiva, matando a namorada, a mulher ou a ex-mulher. Não há o menor amor, o menor sentimento, é o caráter destruído. Você vê, José, pela lei,
né? A gente sabe, hoje em dia, não é permitido, você não vai matar a sua noiva, a sua mulher, se ela te traiu, certo? Não é fazer isso. É separa, né? Sei lá, perdoa, mas não matar. Mas pela lei, e José vivia, né? Ele tinha no seu coração a lei, é o que ele conhecia, ele poderia permitir que isso ocorresse. Você vê, mas o caráter, pastor, uma pessoa com a lei de Deus ela é diferente. É o caráter. Não vou agredir, não, ele não sentiu, porque logo desperta no coração o ódio pelo outro, né? O ódio quer matar. Não, ele se preocupou, ele falou, não, eu penso, que ele imaginou, eu não vou levar avante esse casamento, né? Pelo que aconteceu, mas também eu não vou, eu não quero que façam mal para ela, né? Olha só, ele pensou nela, ele pensou na família dela, creio eu, tem, poxa, a família, olha, ele ia se sacrificar, ia fazer coisa secretamente, talvez pensasse, eu vou conversar com os pais dela, não tem, eu não vou casar, eu não vou esparramar para ninguém, ela toca a vidinha dela, eu vou embora, né? Talvez algo desse tipo. Você vê o caráter, a forma de ser, mas, e, além de tudo, é o que a pastora citou, esse alinhamento com Deus, o casal, né? Quer dizer, Deus tratou com ela e tratou com ele. Como a pastora disse, se ele não fosse, bom, se ele não fosse um homem que temesse a Deus, claro, a gente conhecendo a história e o Deus que a gente conhece, Deus não iria tratar isso com ela. Seria uma outra pessoa. Tá? Sim, sim. Começa por aí. Você vê que quando o casal é de Deus, serve a Deus, o casal, desde o seu noivado, lá no começo do namoro, né? Deus tem planos para os dois e desenvolve um plano na vida deles. Mas se a moça fosse buscar um moço que não teme a Deus, ou vice-versa, o plano de Deus, talvez, na vida desse moço ou dessa moça, seria barrado. Entende? Porque ia ter conflito, ia ter problema. Né? Às vezes um ministério, um chamado, que talvez aquela moça tenha para sua vida, ou aquele moço tem para sua vida, algo que precisa ser o casal, vai ser um pastor, vai ser um líder, vai ser um missionário, não sei, precisa do casal para servir a Deus. Aí a pessoa, por é, não, não se atentar a isso, não faz uma escolha que pode ser, faz uma escolha errada e às vezes joga fora o ministério, algo que Deus tem para a vida dela, né? Mas a gente vê aqui o casal em harmonia, né? Harmonia com Deus e harmonia entre eles. Por quê? Porque José, ele ouve, ele recebe aquilo, ele aceita aquilo, ele abraça Maria, ele vai para o casamento, ele abraça a causa, acreditando, confiando no Senhor que falou com ele, sabendo que é de Deus. Imagina, irmãos, né, pastor? Não é uma coisa comum. Não, Pô, não. a noiva fala, estou grávida, né? Mas o anjo que me falou, aí o anjo vem e fala comigo também, em sonho, né? Porque a Bíblia E, diz que pastor, uma coisa que eu acho interessante também, tem algumas coisas assim que o senhor está falando e está vindo à minha mente, né? A primeira delas é interessante. O Velho Testamento todo apontava para Jesus. Alguns profetas foram usados assim para falar que ele nasceria de uma virgem, vai nascer na cidade de Belém, tal. Tinha toda uma profecia. Eu acredito, eu sempre pensei assim, se eu tiver errado, o senhor me corrige e tal. Não sei se o pessoal que está assistindo a gente também já pensou nisso, né? Dessa forma que eu vou falar. Eu acredito, pastor, que as moças pensavam assim, olha, o Messias vai nascer de uma virgem. Tem, sei lá, 14, 13, 15 anos, 16, pode ser qualquer uma das cidades, né? Pode ser qualquer moça. Então, eu entendo que a Maria, quando ela recebeu a notícia do anjo, ela conhecia as escrituras, ela conhecia a palavra dos profetas, porque você vê que a reação dela, ela é rápida em aceitar o desafio, né? Em concordar com aquela palavra que o anjo estava trazendo. Mas o José, ele já pensa assim, eu vou terminar esse noivado, vou sair secretamente dessa situação para que nada.
Então, assim, eu acho engraçado que a impressão que eu tenho, gente, eu não quero defamar o José aqui, tá bom? Olha, eu vou defender ele, vou defender ele. Né? Mas eu fico pensando, será que o José esqueceu dessa promessa, pastor? Sei lá, né, pastora? Sei. Acho, não sei, porque ele aceita, né, aquilo que o anjo fala com É, ele. ele aceita depois que o anjo aparece, né, e fala com ele. Porque Sim, e sim. ele Ah, com essa sim. promessa, com essa promessa Não, queimando no coração dele, quando mas é ele. pode ser, pastor, que quando ele ouve aqui, que quando Maria vem e conta para ele simplesmente isso, ora, talvez pensasse, né, ela me traiu e agora, né? Porque é o mais comum na hora, é um choque, né, pastor? É, É um é, choque, né? E você está para se casar, você toma um choque. A pessoa, não, foi Deus quem falou. Pensa bem, né? Porque é uma coisa totalmente sobrenatural, né? Não é comum. é, Porque, e outra, eles nem em Belém estavam, né? Não era Belém. Depois eles foram para Belém, né? é, Quer dizer, não é nem a cidade. Como é isso? Né? E eu acho na hora desse choque, que você recebe essa notícia, você não vai nem lembrar disso, né? Não vai lembrar de profecia, né? Porque ele está vivendo a vida ali com a pessoa. Nossa, você está grávida? Você está grávida, Maria? Como é isso? Não, um anjo apareceu e me falou. Você entende? Eu creio Olha que. o comentário do Rafa, pastor. É? Olha o comentário do Rafa. Quantas mulheres da época já não contaram essa mesma história? Vai saber, né? Foi o anjo que falou. Não, pastora, não é uma situação fácil, mas José, ele, por ser uma pessoa de Deus, né, você vê que ele, por ser um homem reto, ele tem uma posição discreta, tá? Primeiro, É porque você imagina se ele já sai difamando ela. Não, verdade. ninguém sabia de nada ainda, né? Para você ver como até serve para a gente ir aprendendo aí o pessoal que tá, os irmãozinhos que entram na live e tudo mais, né? Que são os casados, os mais noivos também, e tudo mais, como é bom refletir, pensar um pouco antes de falar, né? Porque ele poderia sair falando, poderia criticar, poderia comentar, não, pelo que a gente tem pelo que a gente tem de relato bíblico, ele guardou aquela coisa e quis fazer secretamente, sair desse compromisso de uma forma discreta. É o que ele pensa. Com isso, o anjo vem e trata com ele, né? Agora, entre outro aspecto, pastora, como José também, assim como Maria, ele temia a Deus e estava com o coração aberto e sensível, porque ele poderia até, você imagina, depois de ouvir uma história dessa da sua noiva, era normal ele acordar de manhã e falar, meu Deus, eu tô até sonhando com essas coisas já, né? Ele podia pensar isso, porque a Bíblia, É para verdade. Maria, a Bíblia diz que o anjo apareceu e falou com ela. Mas para José foi em sonho. É. Porque diz que quando ele despertou do sono, ele fez o que o anjo, né, o que Deus havia tratado. Então, a gente sabe disso, eu já passei por isso, eu acho que a pastora e todo mundo. Às vezes, situações do seu dia, problema, coisa que te preocupa, você sonha com coisa à noite, você sonha com aquilo que está na sua mente. Então, era até mais comum José acordar de manhã e falar, meu, nossa, porque você imagina a cabeça desse homem. Porque até então, Deus não Pastor, tinha tratado com ele. como foi fundamental essa obediência deles, né, pastor? Mesmo com essa Sim, dificuldade, assim, com essa dúvida, né, que ele pode ter tido, poxa, olha, a situação me deixou tão mal que eu estou até sonhando que o anjo falou que é de Deus mesmo isso. Ué, ele sim. é humano, né? Ele é humano, mas pensa como. Nossa, quando eu fiquei meditando nessa história, né? Que quem escolheu o casal foi o pastor que quis falar desse casal. E eu fiquei pensando como foi fundamental essa obediência. Porque se eles não obedecessem, Jesus poderia não ter nascido. Deles, né? Pelo menos com eles não. Com eles, não. Mas E era era, o, uma, né, pastor? era o tempo, a Era o tempo, plenitude, né? a plenitude, isso. Né? Bom, aí a gente vê como Deus não se engana, né? Escolheu o casal certo. Né? É, Mas a gente precisa entender que, embora somos de Deus, os conflitos vêm, as lutas vêm.
porque isso não foi uma coisa brincadeira, não foi fácil. A gente lê o texto, olha que lindo, olha, falou com ela, falou com ele, eles estão felizes. Não, isso não foi uma coisa simples. Ela ouve aquilo do anjo, eu não sei quanto tempo levou para ela falar com José, né? Para ela abrir para José isso. Vai saber esse tempo todo, ela talvez pedindo a Deus, Deus, o que eu faço? Deus, o que eu faço? Imagina os pais, todo mundo que conhece ela, mas imagina a luta que ela está vivendo para passar isso para José, para comentar com José, né? Para falar para ele. Que não é assim, chegar, José, vem cá, que bom que você chegou, preciso te contar. Não é assim. Então imagina a luta que ela está passando. Mas ela está firme. Ela sabe, ela conhece a Deus, ela está firme. Naquilo que ela falou, olha, tua serva está aqui, faz o que o Senhor quiser. Né? Ela está aberta para Deus. José ouve dela, José toma essa posição, mas ele, por ser um homem de Deus, Deus trata com José também. A Bíblia diz que quando ele acorda, ele vai e enfrenta a situação, recebe ela. Ele com certeza conversou, expôs aquilo. Então, o conflito não houve. O conflito pode gerar uma separação. Deixa eu só. Tentando me ligar. Não houve esse conflito, como a gente falou, disse, né? Quantos conflitos começam já lá no noivado, lá no começo, no namoro, né, pastor? Porque agora eu vou entrar no casamento, mas no namoro. Quantos já no namoro tem agressão, tem desrespeito, tem traição de verdade, porque aqui não foi traição, aqui a gente sabe que não foi, mas o José poderia ter, né, a princípio pensado que fosse. Né? Quantos já tem no namoro? Não estou falando de noivado, no namoro. Né? Uma série de situações, né? Que aí vai para o noivado, levando aquele problema num acerto, numa mudança, numa correção, sabe? É aquela coisa da moça falar, não, mas quando ele casar tudo vai mudar. Entende aquela história toda? Né? Que não é verdade. A gente sabe que não é. Né? Arrasta o vício, a agressividade, no caso do homem. Descontrole. O descontrole, o desrespeito, né? A incredulidade. Às vezes a moça é cristã, mas o cara não. Mas ele falou que ele vai para a igreja depois, que ele vai servir a Deus comigo, sabe? Quer dizer, vai arrastando o problema, né? E quantos, irmãos, quantos noivados, quantos namoros também são quebrados, porque não há o temor de Deus, eles não sabem lidar com o conflito, não sabem lidar com os problemas. Mas José e Maria souberam, né? A submissão de ambos, né, na vida dos dois, em harmonia, em sintonia, submissão a Deus, né? A gente vê isso na vida deles dois. Aí, o que acontece? Eles se casam, então, né? O José recebe ela como sua esposa, a Bíblia fala que José não a toca, né? Respeita até que ela tenha o filho, né? José assume Jesus como seu filho, entende? Ele entende, ele não ficou no coração pelo que a gente vê, né? Nenhum resquício de dúvida, entende? Por quê? Porque ambos temiam, ambos sabiam do plano de Deus, que Deus tinha algo, né? Na verdade, eles ainda não entendiam o total do que quem era Jesus realmente. Claro, mas sabiam que era alguém especial, que Deus, né? O anjo tratou com eles. Aí o que acontece? Bom, vão para o casamento, casam, aí o que acontece? Agora estão casados. Quer dizer, antes de casar já enfrentaram uma situação que é muito complicada. Vão para o casamento. Aí, Muda todo o quadro da história deles, né, pastor? todo, Muda todo o quadro. tudo. Ele, eles pensam bem, eles tinham planos de casar, eles estavam ali noivos, ela, né, prometida para ele e tal, talvez nem fosse casar tão rápido, talvez esperasse ainda algum tempo, alguns meses, algumas coisas, aí eles casam. Quando eles casam, eles têm que sair de onde eles estão. O José era marceneiro. Será que ele não tinha um negócio lá? Será que Com ele não certeza. tentava sustentar sua família com o trabalho? Os familiares provavelmente estavam próximos deles. Então, quer dizer, tinha uma segurança da família junto, se houver uma necessidade, estamos protegidos, né? Pensa no contexto daquele tempo, que não era fácil você mudar de cidade, você ir para outro lugar sem conhecer ninguém, os perigos que tinha em tudo isso. Então, assim, é interessante quanto que muda, né?
a vida deles muda totalmente por causa desse chamado, dessa missão que Deus deu para eles, né, pastor? É, é, não, a vida deles, com a anunciação ali do anjo para Maria e depois para José, a vida deles dá uma reviravolta, na verdade, né? Porque, pastora, a gente conhece já a história, vamos citar isso, porque todos conhecem essa história. Eles passam a viver para esse propósito. A vida deles continuou, José Carpinteiro, mas a gente vê que eles passaram a viver o propósito de Deus. Deus tem isso para nós e eles levaram avante o propósito. Porque a gente vê, olha, que depois de casado, tudo mais, Maria grávida, Maria para ter nenê, né? Para ter o seu filhinho, o que acontece? Ela não estava em Belém. Mas o que acontece? A Bíblia fala aqui, então, que isso faz a gente entender melhor o relacionamento que eles tinham, o respeito, e como ambos estão entendendo a visão que Deus tem para a vida deles, né? Eles vão, eles têm que ir para Belém, por quê? Porque um censo, né? Foi decretado, né, por César Augusto, eles tinham que estar lá, né? A cidade estava superlotada, porque todos que eram de fora, que tinham que se fazer o recenseamento na cidade, têm que ir para lá. Então, imagina o tumulto de pessoas, aí Maria começa a ter o seu trabalho de parto, né? Então, eles vão lá e tem o filhinho. Imagina, o seu filho vai nascer. Nossa. Você não tem para onde ir, você vai para um celeiro de animais, no meio dos bichos ali, à noite. Olha, se José não tivesse entendido realmente a coisa que era Deus na vida deles dois, gera uma segunda situação de uma revolta. Dele falar, eu não vou ficar subindo isso, olha que situação, esse filho nem é meu. Não é verdade, pastor? Porque ele até então não tinha tocado no corpo dela, nenhuma intimidade com ela. Então ele podia falar, olha o que eu estou vivendo, eu não quero isso para mim, não é? Não, mas E isso. pastor, acho que a internet do pastor está travando. O Tá, maior desespero de qualquer grávida é você não saber onde o seu bebê vai nascer. Você não, quem não tem convênio aí, que fica nesse perrengue aí do SUS, né? E é, você no hospital não tem vaga, vai em outro, não tem vaga. Olha, você pode se identificar com a Maria, porque a Maria sabe, Maria viveu isso aí, né? De não ter onde ficar para o seu bebê nascer, né? E, meu, foi um desafio atrás do outro, né, gente? pastora, não é plano de nenhum pai e mãe, né? Não faz parte do plano ter um filho dessa forma. Não. Você quer buscar, como o pastor falou, um bom hospital, preparar, né, uma roupinha, um lugarzinho, né? Então, veja bem, voltando aí, né? Agora já no casamento, quantas situações difíceis agora uma família enfrenta. Antes eram dois noivos, né? Antes eles estavam se preparando para casar. Passaram por tudo isso. Agora eles estão casados, estão juntos. E olha que situação difícil, né? A gente vê a humildade de passar por essa dificuldade que eles passaram sem murmurar, sem desentendimento, sem revoltas contra Deus. Porque podiam brigar entre si, como eu falei, José podia falar, eu acho que eu fiz uma coisa errada em assumir isso, né? Mas, e como muito casamento acaba por causa de problema, por causa de dificuldade, não quero mais, eu devia ter feito isso, eu não quero estar junto, né? Hoje, e principalmente nos nossos dias, infelizmente, essas gerações mais novas, elas não enfrentam, elas têm muita dificuldade de enfrentar juntos os problemas. É mais fácil cada um toca o seu rumo, vai pegar tua mãe, eu vou pegar da minha, então eu vou alugar um quarto para mim, um lugar para mim, vou embora. Hoje em dia, essas gerações mais novas, elas têm dificuldade de passar o que nossos avós passaram, nossos pais passaram,
ralavam junto, passavam fome junto, trabalhavam os dois, às vezes para construir a casinha, às vezes para trabalhar um homem e a mulher, juntos para serviço de pedreiro, um ajudando o outro, É, né? Quanto pai de família, seu pai talvez viveu isso, e às vezes ia trabalhar, nem marmita levava para deixar para os filhos, não é verdade, verdade? Não verdade. comia, ou então, eu vi isso na empresa que eu trabalhava, pais de família que a gente tinha alimentação na empresa, às vezes não comia o que recebia lá, punha na marmitinha lá e levava embora para os filhos, e não comia, né? Mas estava ali, né? E a esposa também em casa, passando as necessidades pela dificuldade, né? Mas estão ali, estão enfrentando o problema, estão juntos, né? No caso aqui, eles estão enfrentando mais uma situação difícil. Puxa vida, já foi difícil no começo do casamento. Agora que vai nascer, quer dizer, da anunciação para o nascimento, foi no máximo 9 meses. Então, olha, num tempo tão curto, mais um pepino, mais um problema, né? Mas não reclamam, estão ali juntos, né? Como eu disse, muitos casais não sabem hoje enfrentar os problemas, não sabem enfrentar as adversidades que a vida apresenta. Agora, toda a vida, todo casamento tem conflitos, tem dificuldades, tem lutas para se conquistar as coisas, tem que vencer. São barreiras, são dificuldades, existem conflitos, inclusive, de criação de um e de outro, né, pastora? São Sim. modos de pensar diferentes, quer dizer, há toda uma situação para ser trabalhada. Agora, quando temem a Deus, quando vocês, Deus está em primeiro lugar, né? Quando a gente percebe a diferença que foi no caso deles, né? Quando Deus está entronizado na vida da família, entende? Passa-se por uma luta, mas orando, clamando junto, dando graças a Deus, mesmo no pouco. A gente tem muito testemunho disso, né? De famílias que tinha água na mesa. E o pai, com os filhos, a esposa, se reuniam ali e davam graças a Deus pela água, né? Hoje, essas nossas gerações mais novas dificilmente daria graças a Deus numa situação dessa. Era briga, era confusão, era você não presta, você não ganha, você ganha pouco, você não ganha nada, coisas que a gente, né, pastor, a gente cansa de ver, de ouvir, né, acontecendo. Eles, o anjo anunciou, né, a chegada do Messias, mas o anjo não falou dos desafios, das dificuldades que eles enfrentariam, né? Porque logo quando o bebê nasce, que os magos vão visitar o bebê, o anjo de novo aparece para José. Sai daqui, vai para o Egito, porque, né, o É isso, Messias, isso eu vou entrar nisso ainda. meu Deus, quanta luta, quanto desafio para esse É, casal. exatamente. Então, ó, aqui, primeiro nesse ponto aqui, que no nascimento, a gente vê também, pastor, a disposição, né, do casal de aceitar o plano de Deus para a vida deles, sem queixa, sem resistir, né? É o plano, Deus está permitindo, vamos lutar, vamos em frente, Deus é conosco. Quando o casal caminha com Deus, realmente eles se respeitam, tá? Um respeita o outro, oram então, e aguardam a direção de Deus, suportam os problemas, suportam as lutas e vão em frente. E eu quero concluir, pastora, é, usando agora, a pastora até citou, eu ia falar também sobre isso, um menino nasce, coisa linda, nasceu, né? Com todos esses problemas, não tem roupa para o bebê, não tem o quartinho, não tem nada. Estão lá numa manjedoura lá e passa por tudo isso, voltam, né? Para retomar a vida. Aí o que acontece? A Bíblia diz então, né? É aí que eu quero que a pastora citou, eu quero só ler também para os irmãos, né? Mateus 2, 13 e a 15 diz assim, olha, e havendo eles se retiraram,
eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. E ali fica, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Né? Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes. Então, veja bem, outro ponto que eu quero destacar, pastor, na vida deles dois, é que tanto José como Maria, eles, primeiro, né? Bom, primeiro, eu ia antecipar algo, mas vamos dar uma pausinha. Vamos voltar ainda no problema, né? Nas lutas. Mais luta, como a pastora citou, mais luta no casamento, né? Agora, mais um problema, né? Vocês vão ter que fugir por causa do menino, né? Quer dizer, são lutas. O que eu quero frisar hoje, a gente pegar mais, são as lutas que a gente enfrenta, né? Os problemas que a gente enfrenta. É um atrás do outro que eles estão passando. Né? Lutas a gente enfrenta, casamentos têm lutas, têm dificuldades, tem problemas. Mas, aqui, ó, o anjo vem, o anjo fala com José, né? José, claro, falou com Maria, né? O que havia acontecido, o que eles iam ter que fazer. Quer dizer, há uma harmonia no relacionamento, no entendimento. Maria podia também falar: não, chega, no momento de ir para o Egito, agora, é o que a pastora havia falado lá no princípio, né? Minha família, nossos negócios, nossa vida é aqui. José, como nós vamos para o Egito? Que loucura, acabei de ter um filho, né? Mas não, a resiliência, o entendimento de que não, é o Senhor que está tratando conosco, nós vamos, José, vamos sim. Entende? Quando ambos caminham com Deus, as coisas são diferentes, a visão é outra, o modo de ver é diferente. E a gente vê aqui, interessante, um outro exemplo que eu quero pegar, Rita, não só a questão das lutas, mas que eu rapidamente eu quero anotar aqui, que José e Maria, eles mantinham a fé, né, e a prática religiosa como a família. A Bíblia mostra aqui, por exemplo, que José, ele e Maria iam com Jesus, né, e naquelas práticas, nas práticas que eram da tradição judaica. Era celebravam a Páscoa, lá estavam, né, falando sobre aquilo, o que significava. Mal nem imaginava José e Maria que o Cordeiro Pascal estava ao lado deles agora, né? Verdade. É uma coisa maravilhosa de se pensar. Alimentando o cordeiro, pastor. Hã? Estavam alimentando o cordeiro, Cuidando. ensinando o cordeiro. Queria ser imolado lá na frente. Queria... Nossa, isso é muito profundo, pastor Silvio. Você Muito. imagina? Imagina eles indo, levando aquela criança desde pequeno, porque era uma tradição religiosa, né? Eles praticavam isso na Páscoa. Imagina levando Jesus. Ele era aquele cordeiro, seria aquele que, por causa dele, aquilo aconteceu lá atrás, no Egito, apontando para ele que viria lá na frente, ele ali aprendendo a história, que ele era dele mesmo. É uma coisa assim, fantástica, né? Mas a gente vê, a gente, mudando um pouquinho o foco, a gente vê no pai e na mãe a prática de fé sendo apresentada ao filho, criando os filhos dentro da mesma fé, levando, estando juntos ali, participando, ele crescendo dentro da fé, estava junto, caminhando junto, não ficou largado. A preocupação que eles tinham, né, de criar Jesus dentro da cultura, de acordo com a fé, de acordo com as tradições que eles tinham, entende? Não deixou, quer dizer, José e Maria, eles tinham esse cuidado, tiveram esse cuidado, né, como família, coisa que também a gente vê muitas vezes nos nossos dias, deixa isso dentro de uma família tida cristã, pai e mãe cristãos, mas às vezes os filhos pouco se preocupam, às vezes investe-se em uma academia, investe num clube, investe em outras coisas, mas às vezes não investe num culto para a criança, num ensino bíblico, em estar na igreja. Às vezes a gente vê crianças com 10, 12, 13 anos, 14 anos, já dizendo: não, não vou não, não vou no culto. Não, não quero ir, não vou não.
E nem é errado, né, pastor, investir em outras coisas, né? Não, não, não. Eu digo deixar de lado, né? Mas assim, acho que a gente tem que entender que a prioridade é Jesus, a prioridade é É, o reino, porque é, é o que vai gerar a eternidade com Deus na vida do seu filho. exatamente, pastor. O que eu quis me referir, né, não é que não seja importante, mas é que às vezes faz essas coisas que é bom para a saúde, para a socialização dele, né? Isso não tem problema. Mas às vezes não faz outra, o que é espiritual não tem às vezes valor, não tem importância, né? Como eu citei, às vezes eu com os meus filhos pelo menos sou mais antigo, claro, mas com os meus filhos até eles têm uma idade assim, de maioridade, de decidir as coisas, estão comigo, morando comigo, vivem comigo, crianças de 10, 12, 13 anos, 14, falaram, não, não vou na igreja, não quero ir, não. Você vai com o papai, vamos lá. Tá? Depois você vai brincar, mas agora nós temos que ir, porque se deixar, não pode abandonar, não pode tragar. É um compromisso que a gente tem, pastor, de educar, de ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Né? É E a palavra fala. pastor, não é fácil você ensinar a criança no caminho que deve andar. Dá trabalho, gente. Mas eu creio, pastor, que se Deus te deu filhos, Ele está te dando missões. Ele está te dando uma. Assim como Maria e José tiveram a missão de criar Jesus, de ensinar Jesus, de fazer tudo por ele, enquanto ele não podia se cuidar, enquanto ainda não tinha alcançado uma maturidade. A mesma coisa nós. Para todos aqui que estão aqui assistindo com a gente, os que vão assistir depois, se você tem filhos, essa é é a sua missão. Cuidar deles enquanto eles ainda não alcançaram uma maturidade que possa Sim, fazer isso sozinho. Não dá para entregar para outra pessoa, não dá para exatamente. a igreja, a escola, nada. Tem que ser você. Você, pai e mãe, são as principais referências para a vida dos seus filhos. E você imagina se Jesus, ou melhor, Maria e José, entregasse o bebê Jesus para outra pessoa cuidar, para outra pessoa ensinar. Não, imagina. Ah, ó, José e Maria, para a gente concluir, pastor, José e Maria, claro, eles enfrentaram desafios que a gente. Isso que a gente parou aqui, né? Sim. Paramos aqui. E a coisa ainda é o bebê. Imagina toda a criação, um jovenzinho, tudo que aconteceu. E depois, deixa eu só mudar aqui um negócio. E depois, pastor, com a morte de José, Maria fica com todo esse peso ainda para continuar, né? Mas olha, enfrentaram desafios, incertezas, pressão social, com certeza, né? Mas a Bíblia mostra que eles permaneceram firmes na fé, fiéis, obedientes. Então, para exemplo, né? Assim como a pastora estava citando, assim como José e Maria aqui foram escolhidos aqui por Deus para desempenhar o papel crucial na vida de Jesus, porque foi, né? Que responsabilidade estava na mão deles, né? Nós também somos chamados, queridos, para trabalhar, participar desse trabalho que Deus tem, né? Para esse mundo que a gente vive, com os filhos, com os netos, com a nossa vida, entende? A gente também tem que assumir. Eles assumiram esse papel. José, né? Que, como a gente citou a princípio, poderia não acreditar no que estava acontecendo. José não, ele assumiu com todo amor a sua casa, a sua família, cuidou da sua família, entende? Protegeu Maria, protegeu Jesus, né? E, inclusive, ele teve o cuidado de ensinar sua profissão para Jesus, como ainda mocinho, o tempo que José viveu, ainda ensinou, né, para Jesus a sua profissão, o seu trabalho. Eu creio que Jesus cresceu e foi aprendendo ali, vendo José trabalhar e trabalhando com ele, né, ajudando o pai. Né? Então, o amor, tudo isso, olha, para a gente concluir, pastor, era uma família que tinha tudo para nem começar. Era um casamento que tinha tudo para não dar certo mesmo no começo, a coisa já nem começar. E a gente vê que com todas as lutas,
caminhou certinho e foi até o fim, e Deus cumpriu o seu propósito na vida deles dois, porque a vida deles dois acabou, a partir da anunciação, acabou tendo um novo propósito, uma nova direção, né? Eles acabaram vivendo para Jesus, na verdade, né? Exato. Trabalharam e sofreram, Maria sofreu até o finzinho, né? Vendo Jesus, né? O filho na cruz, tudo mais. Então, pastora, eu deixo assim nesse tempo que é curto, mas eu deixo isso no coração dos irmãos, né? Esse exemplo para a vida, para a nossa vida, a importância de temer a Deus, andar com Deus, Deus na família, Deus presente na vida do casal, e tudo pode ser mudado, as lutas podem ser vencidas, as dificuldades, as barreiras são ultrapassadas quando realmente há o temor de Deus na vida do casal. Não quando são religiosos, porque está cheio de religiosos por aí, É, mas quando se teme a Deus, a vida, o comportamento, as atitudes já mostram, primeiro já mostra. Né? O caráter, a gente viu aí logo no começo, no caráter de José, na posição de Maria, então faz toda a diferença. é. E a obediência também, né, pastor? Uma obediência, assim, e marca o coração da gente, né? Porque muitas vezes nós não estamos vivendo histórias exatamente como José e Maria, né? Que tiveram assim esse chamado para uma missão tão tremenda como aqueles tiveram. Mas assim, nós temos outras missões que Deus tem colocado na nossa vida e esse chamado ele exige de nós uma obediência àquilo que a gente já conhece. Porque José tinha um bom caráter, né? Sim, Então, na espiritualidade, foi o chamado, que foi a mensagem que o anjo falou com ele, ali em sonho, tudo, mas entrou a parte humana, é a decisão por fazer o que é certo, por obedecer, usar o caráter que ele tinha, de querer cobrir aquela mulher, de não permitir que ela fosse exposta diante daquela primeira notícia que ele recebeu. Então, todas essas coisas falam de vida comum, fala de vida de gente humana. Eu e você talvez não temos uma missão tão grande quanto a deles, de criar o Messias, mas nós temos a missão de criar filhos de Deus, nós temos a missão de servir o reino, de ser representantes do reino, que o nosso casamento ele brilhe, como brilha o reino de Deus, que somos representantes de Cristo. E outra coisa, né? Um assunto que vai totalmente contra o que é pregado aí fora e que você vai entender agora que eu vou falar. José e Maria tiveram outros filhos depois de Jesus. sim, Então, eles também lidaram com o desafio de criar filhos que são irmãos de Jesus. Eles sabiam que Jesus, que o Pai tinha um plano especial para Jesus, que eles ainda não estava muito claro para eles, mas eles sabiam que tinha, e tiveram que lidar com essa realidade dos sim, outros filhos lidando com um filho especial, com um filho com uma que tem uma missão. missão muito diferente. É verdade, pastor, mas apesar de terem recebido essa visão do anjo e essa palavra e essas coisas que aconteceram, como o pastor falou, eles tiveram filhos e, com certeza, esse cuidado, esse zelo, essa preocupação em levá-los, levar esses filhos nessa prática de fé, assim como levou Jesus, ele estava com eles os demais, né? Exato, Então, a família foi criada dentro dessa fé, dessa exato. prática de fé, de crer no Senhor, em Deus, né? No Senhor. Então, a gente vê toda a diferença que faz na vida do casal, né? Quando temem, quando respeitam e temem a Deus, a palavra. Os conflitos, eles vão existir, não tem como, mas a gente lida com eles de uma outra forma, né? De uma outra maneira. É Como eles verdade. lidaram de uma outra forma, como a pastora falou, hoje a gente tem um quadro completo de quem foi Jesus, mas eles não tinham. Na verdade, ele, que noção ele tem? É nosso filho, né? Queira ou não, eles pegaram aquele bebê, carne e osso, tinha que alimentar, tinha que trocar a fralda, tinha que todo esse zelo, né? Normal. É, Então,
Não que já tinham a plena consciência de quem ele seria. Eles ainda não tinham noção. Mas o temor, o importante é isso, que tudo aconteceu, né? Tudo mais aconteceu porque eles tinham um temor. Os princípios, esses princípios de fé espirituais, eles tinham dentro de si, né? Então foram obedientes, foram tementes a Deus, né? Na palavra de Maria, né? Para o anjo, olha, eis aqui a tua serva, faça como o Senhor quiser, né? Ela aceitou, José recebeu, José obedeceu. Então, é a presença de Deus na vida do casal que faz toda a diferença. Quando Deus realmente é presente, né? Eu friso isso, faço questão de fazer isso, né, pastor? Que quando realmente ele é presente, vivo na vida do casal, né? Porque não basta ser religioso, né? Tem muito crente nominal, é só crente nominal. Mas na vida mesmo, o que Deus não quer saber o que Deus quer viver a sua vida. Não, ali não. Eles obedeciam e seguiram. E Deus pôde trabalhar na vida deles, né? E a gente tem a história completa. Então, fica aí esse exemplo para nós aí, um pouquinho só que a gente falou da vida deles. Fomos só até o nascimento de Jesus. É. Mas a gente já entende que lutas haverão, sendo eles escolhidos para trazer ao mundo o Messias, enfrentar um monte de problema, imagina nós, quantos problemas enfrentamos. Mas, se aplicarmos os princípios de Deus na nossa vida, no nosso caráter, como a professora citou, né? Tanto homem como mulher, nos nossos princípios, as nossas ações, as nossas reações diante das situações, diante dos problemas, vão ser diferentes e vão trazer a bênção de Deus. Porque vamos agir dentro de uma direção de Deus, sem precipitação, sem murmuração, sem apostatar da fé, entende? Vamos estar submissos à vontade de Deus e Ele vai abençoar a nossa vida. Amém. Amém, pastor? Desafios não falta, né? Para todo casal, né? Não, não. Mas a gente tem aí os modelos, né? A história de cada um deles, do que eles enfrentaram, do que eles viveram, e eles venceram, nós vamos vencer também, Em né? nome de Jesus. Porque eu creio que a Maria, apesar de toda a dificuldade que ela enfrentou, né? Depois da morte de Jesus, a dor que ela deve ter tido, né? De ver o filho dela ali na cruz do Calvário, eu creio que quando ela entendeu todo o plano, né, pastor, ela se alegrou. Ela entendeu, porque olha que honra, né? Que honra para a mãe do Deus, né? Aquele é o Salvador né? O Salvador da própria vida, de toda a humanidade. Então, eu vejo assim que nós, às vezes, quando a gente está no meio do conflito, a gente não entende se a gente é servo de Deus e está fazendo de maneira a agradar a Deus, decisões, o nosso posicionamento, talvez naquele momento você não entenda muito o conflito que vocês estão vivendo, a dificuldade. Se vocês praticarem os princípios da palavra, se vocês se mantiverem nela, em obediência, em temor a Deus, lá na frente nós vamos olhar para essa luta que nós estamos e a gente vai se alegrar. É, Vai se alegrar porque a gente fez o que sabia que tinha que ser feito, a gente exato. fez o que é correto, o que é justo, e a gente sabe Exato. que honra quem está vendo as nossas decisões, as nossas atitudes, e é ele que a gente quer honrar em tudo que faz. Então, Verdade. para os casais, né, eu penso o seguinte, apesar de todos os desafios, se você fizer o que é certo, o que é correto, lá na frente, você vai se alegrar, porque você vai ter a convicção do seu coração. Eu fiz o que era certo, eu fiz o que Amém. Deus me direcionou a fazer, o que a palavra diz que eu devo fazer, né? Amém. Verdade. Tem a inteira aqui, né, de Maria e José, o nascimento, né? Depois José morre e tal, Maria cuida dos filhos, né? A gente conhece o texto todo, mas a gente não conhece o final dessa história ainda. Mas a É, gente tem uma convicção de que Deus está conosco, e se Ele está conosco, o final é glorioso, vai ser bom, né? Será bom. não é? Verdade, pastor.
Então, né? Então, Verdade. bom, gente, nós vamos encerrar. Eu quero que o pastor ainda ore por nós, né? E, e eu quero te lembrar, curtir a live assim que eu postar, né? É, compartilha com seus amigos. Você pode enviar agora mesmo, que vai ficar no direct deles, ou pode enviar depois gravada. Fica também salvo lá no meu perfil no YouTube, chama Chave Mestra, né? Rita Balbino, você pode me encontrar lá. E também para você que ainda não adquiriu o meu livro aí, ó, mas quiser, se Aí, quiser adquirir, né? Você pode entrar aí no meu link aí na bio do meu Instagram, que tem um WhatsApp aí, você vai falar direto comigo e a gente combina e você pode adquirir meu livro, tá bom? amém. Pastor, nos abençoa, ora Amém. por nós, hein? Vamos orar. Amém. Vamos orar então. Quero antes agradecer, viu, pastor? Obrigado pelo convite. E espero que aqueles que estão participando e que vão participar das demais ministrações, né, não percam não, porque vão ser muito edificados e adquiram o livro aí, como a pastora falou, né, porque é uma benção mesmo. E vai tratar daquilo que a gente tem compartilhado e vai ser compartilhado aí, né, durante as demais lives. Tá bom? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por esse tempo, pela oportunidade, Pai, que por tua misericórdia o Senhor nos deu de estarmos falando um pouquinho sobre a tua palavra e sobre exemplos de casais que a tua palavra descreve, casais que servem de exemplo para a nossa vida, Pai. Nós precisamos disto, desses exemplos, dessas orientações, porque enfrentamos as adversidades, as dificuldades, as lutas do casamento, como também as bênçãos que advêm do casamento. Senhor, seja conosco, nos dá a tua graça, abençoa cada pessoa que está assistindo essa live e aqueles que ainda assistirão. Que eles sejam tocados, que cada um dentro da sua necessidade seja tocado, seja alcançado, possa ter vitória, Senhor, e possa ver o seu casamento ser alicerçado. Fica, Senhor, conosco, abençoa a pastora Rita e esse projeto que está no coração dela, ela tem desenvolvido, que ela continue firme nesse propósito, porque tem sido abençoador para todos nós. Eu peço isso, eu agradeço por esse tempo, essa oportunidade, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida, né? Obrigada por aceitar esse desafio de estar aqui fazendo a live comigo, ter se preparado para isso, né? A gente sabe como é valoroso o tempo, né, do nosso pastor, que ele faz tantas coisas. Então, Um quando ele prazer. eu me sinto muito feliz, me sinto muito honrada. Muito obrigada. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Amém, pastor. Deus abençoe vocês também. Bom final de semana para vocês, né? Aí um final de semana de paz sobre a sua Em vida, nome sobre de a sua Jesus. casa. Em nome de Jesus. Deus abençoe todos. Amém. A paz de Amém. A paz, pastor.